Bem-vindos, caros estudantes, para mais uma aula. A aula de hoje tem como tema tipo de variáveis. Queremos apresentar aqui as variáveis, mas antes de fazer a devida apresentação, iremos começar por definir o que é uma variável. Definimos variável como sendo uma característica que observamos numa pesquisa que pode assumir diferentes valores. Um exemplo concreto: podemos assumir, por exemplo, numa pesquisa, estivemos interessados em anotar o sexo de pessoas que dela participam. Podemos associar os valores masculino, feminino à variável sexo. Portanto, neste caso, sexo corresponde àquilo que é variável. Porém, não podemos confundir a variável com dado, porque o dado é o valor que a variável assume. Neste caso, quando nós estamos perante uma variável, neste caso que é o próprio sexo, podemos encontrar masculino, que vai representar dado, e feminino também vai representar dado. Continuando, vamos apresentar agora a classificação das variáveis. Normalmente, as variáveis classificam-se em duas categorias. Podemos encontrar variáveis quantitativas e variáveis qualitativas, sendo as primeiras classificadas em discretas ou contínuas e as últimas em nominais ou ordinais. As variáveis quantitativas ou numéricas são aquelas que se pode medir, os seus valores são numéricos, resultando de uma contagem ou mensuração. Estão relacionados com uma quantidade e apresentam-se com diferentes intensidade ou valor. Enquanto que as variáveis qualitativas, que também chama-se variáveis categorizadas, são aquelas que não se pode medir. Estão relacionadas com uma qualidade e apresentam-se em modalidades. Vamos entrar agora em termos de classificação, no sentido de entrar em cada parte das variáveis para podermos discriminar melhor. Vamos primeiro ver as variáveis quantitativas ou numéricas. Nas variáveis quantitativas, podemos encontrar as variáveis quantitativas discretas e também podem ser chamadas descontínuas. Elas assumem valores inteiros e surgem da contagem de um número inteiro de itens com determinada característica. Um dos exemplos que nós temos aí é o número de pacientes atendidos diariamente num banco de socorro. Uma vez que é um número exato, então estamos perante uma variável quantitativa discreta. Há um número de pessoas que, ao fim, por exemplo, deste mês foram notificados com Covid, também representa aquilo que é uma variável quantitativa discreta. O número de filhos de um casal, como surge um número inteiro, então podemos assumir que são variáveis quantitativa discreta. Em contrapartida, dentro das variáveis quantitativas, podemos encontrar aquelas que são contínuas, que assumem qualquer valor em um intervalo contínuo, sendo resultante, em geral, de uma medição. Tudo que nos remete a uma medição, então podemos assumir que são variáveis quantitativas contínuas. A título de exemplo, o peso dos bebês recém-nascidos. Como para aferir o peso de um bebê, usamos um instrumento para medir. Então, o peso constitui uma variável quantitativa contínua. A altura de uma pessoa é uma variável contínua. O índice pluviométrico também podemos admitir que é uma variável contínua. Vamos lá ver então as variáveis qualitativas. As variáveis qualitativas ou categorizadas também se dividem em duas categorias. A primeira categoria que nós podemos vislumbrar aí é qualitativa nominal.
disse que são as variáveis que fornecem dados de natureza não numérica e, como o próprio nome indica, são categorizadas ou têm diversas categorias e diferem-se apenas pelo nome. A cor da pele de uma pessoa que padece, por exemplo, do cancro da pele, pode-se assumir como uma variável qualitativa nominal. Mesmo o primeiro exemplo que nós apresentamos, que falava de variável sexo, como tem masculino e feminino, também chamamos de variável qualitativa nominal. O tipo de sangue que cada pessoa, por exemplo, apresenta no seu organismo, também podemos chamar de variável qualitativa nominal. Temos também o gênero, homem, mulher, ou masculino e feminino, também é uma variável qualitativa nominal. A religião, católico, muçulmano, evangélico, enfim, também representa aquilo que nós chamamos de variável qualitativa nominal. E temos outras variáveis que, desde o momento que nos remetem a um determinado nome, podem assumir também como variáveis qualitativas nominais. Para além das variáveis qualitativas nominais, podemos encontrar as ordinais. Nesse tipo de variável, não só é possível identificar diferentes categorias, mas também reconhecer os níveis de intensidade entre elas, o que de certa maneira possibilita ao pesquisador ordenar várias categorias. A primeira variável que posso apresentar tem a ver, por exemplo, com o nível escolar. Sabemos que uma pessoa que está a fazer licenciatura em gestão de turismo, ou gestão ambiental, ou ensino de geografia, vai começar do primeiro ano, segundo, terceiro, até o quarto ano. Então, uma vez que há uma sequência, há uma cadência, sequência aqui de anos, obedece uma sequência, então podemos chamar de variável qualitativa ordinal. A gravidade de uma doença pode ser leve, moderada, assim como severa. Então, é uma variável qualitativa nominal, incluindo as chuvas também. Podem ser chuvas fracas, fortes, assim como muito fortes. Ou pode ser em questão de vento fraco, moderado, assim como pode ser um pouco severo. Então, são alguns exemplos que nós podemos encontrar de variável que representam a variável qualitativa nominal, ou ordinal, queria dizer. O grau de satisfação na vida sexual de homens com idade acima de 50 anos pode ser péssima, razoável ou ótima. Portanto, são variáveis qualitativas ordinais, porque obedecem uma certa ordem. Vamos lá apresentar de forma resumida um esquema que possa nos dar uma ideia como é que se classificam as variáveis. No topo temos já as variáveis. Eu selecionei número de aulas, peso, raça, nível de comportamento de um aluno, por exemplo, ou de um estudante. Veja só, eu vou separar essas variáveis de acordo com as suas subclassificações. Nas quantitativas, as únicas variáveis que são quantitativas, temos o número de aulas e peso. Enquanto que o nível do comportamento e a raça são qualitativas. Indo mais além, dentro das quantitativas, podemos encontrar aquelas que são discretas. Entre número de aulas e o peso, discreta seria o peso, discreta seria o número de aulas, porque dá-nos um valor inteiro. Enquanto que o peso dá um valor que carece provavelmente de um instrumento de medição, aquilo que eu expliquei antes. Então, é um número, é um número real, é um número real qualquer, não é? Na parte das qualitativas, podemos colocar a raça como nominal, podemos encontrar uma pessoa mista, branca, negra, enfim. Enquanto que, a nível do componente, podemos encontrar não satisfatório, bom, não satisfatório, suficiente, bom, excelente, não é? Porque obedece uma categoria de organização em termos de comportamento. Então, a ser assim, podemos assumir que é uma variável quantitativa ordinal. Na verdade, se formos já prestar atenção, isso segue uma regra. Em cima temos variável, vamos descendo quantitativa, discreta. Variável, quantitativa, contínua e
Por outro lado, qualitativa nominal e qualitativa ordinal. Portanto, esta parte que eu queria vos apresentar para ver como é que se classificam as variáveis. Muito obrigado pela atenção e ficamos para a próxima aula. Muito obrigado.